Só de olhar pra cara dele, a galera mija as calças e sai correndo da frente dele, querendo distância do maluco. Por ele ser loiro e usar brincos, a galera acha que ele é um delinquente. E mesmo não fazendo nenhum movimento simples, olá, bom dia, ele dá medo nas pessoas. E todo mundo sai correndo imediatamente do local. Mas um certo dia ele conhece uma garota que não tem a mesma reação ao vê-lo que as outras pessoas. Isso deixa ele intrigado. Como assim? Por que ela não tem medo de mim? Por que ela tá querendo saber mais de mim? Normalmente eu deixo as pessoas com medo e não atraídas, querendo saber mais sobre quem sou, qual que é o meu nome. Isso deixa curioso. E a partir desse momento os dois conversam mais e vão criando esse relacionamento entre esses dois. E assim começa a história do Tsumugi Rintaro, desse protagonista, que conheceu pela primeira vez uma pessoa que o entende, que tá verdadeiramente interessado nele, querendo o conhecer mais, não o julgando pela sua aparência, não tendo medo dele. Finalmente Kaoru Hanawari Tosaku lançou seu primeiro episódio e já não tava conseguindo mais esperar. Eu tava muito ansioso para assistir o primeiro episódio, por mais que eu tenha lido e sei um pouco da história de Kaoru Hanawari Tosaku, porque eu li o mangá. Eu queria ver a animação, porque tá lindo demais. Pelo que a gente comentou e viu no trailer, tá sensacional esse anime. Finalmente também, aleluia, acabou essa temporada de abril. Eu não tava aguentando mais assistir. Tinha assim um anime aqui, ali, que foi interessante, foi legalzinho de acompanhar, mas é um anime mais ou menos. Eu não tava com aquela vibe de querer acompanhar toda semana, sabe? Eu assistia, parava um tempo e continuava assistindo de novo. Então não foi aquele anime que, uau, quero assistir. Eu vou querer assistir porque eu tô gostando muito desse anime. Tava assistindo por assistir mesmo, porque não tinha nenhum outro anime pra assistir. Em compensação, por essa temporada de abril ser decepcionante com seus animes horríveis, e principalmente aquele anime ali que eu não vou nem mencionar o nome, porque vocês já sabem que o anime decepcionou bastante a galera, principalmente os fãs. Em compensação, essa temporada tá vindo com tudo. Muitas continuações boas de animes e novos animes com grande potencial, principalmente esse Kaoru Hanawari Tosaku. Então se quiser acompanhar o resumo desse primeiro episódio desse anime aqui, antes de mais nada já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro resumo. O episódio começa com 3 estudantes que foram abordados por 2 delinquentes. O Ruivo parece que tinha trombado com um deles. Parece que nenhum dos lados estava querendo admitir o seu erro, mas claramente sabemos que quem estava errado nessa situação eram os delinquentes, que estavam fazendo aqueles sorrisinhos malignos, querendo ir encrenca com os 3 estudantes. Um deles notou que aqueles garotos estavam usando o uniforme da Chidori. Pergunta se conhece um cara loiro, já que cuidou muito bem do seu Kohai no passado, e apenas queria dar um oi pra esse cara loiro. Os 2 atrás do Ruivo percebeu de quem eles estavam se referindo, mas estavam com receio de comentar. Porém, Ruivo acaba se entregando. Vocês estão falando do Rintaro, não é? Ele não tá aqui. Ele deve estar na escola. Provavelmente ele ia falar isso, mas ele deu uma pausa nesse momento, já que atrás dos delinquentes, o próprio garoto mencionado surge atrás, com uma cara assustadora. Ele apenas estava falando de boa, mas os caras se cagaram e saiu fora do local. O Ruivo dá um tapinha no Rintaro, agradecendo por ele ter salvado o dia, como sempre. Ele não fez nada, mas com a sua simples presença bota medo em geral. O Rintaro pede pra eles não incomodarem o pessoal, mas Ruivo nesse momento fica pistola, já que a culpa é do próprio Rintaro. Até os delinquentes, um deles comentou sobre algo de ele ter cuidado muito bem do Kohai deles. No meio do caminho até a escola, o Rintaro se lembra de que pode ter sido aquilo. Ele comenta para os garotos que ouviu na noite passada 2 pessoas discutindo, uma briga de casal. A mina pelo visto deu um tapa no cara e foi embora. E para não deixar o garoto sozinho, o Rintaro foi dar uma olhada, perguntando se estava tudo bem com ele. O garoto, após ver a sua cara assustadora, saiu correndo. Se de dia o Rintaro bota medo em geral, até na simples velhinha que varria no seu canto, e dos próprios delinquentes, imagina à noite, onde não dá pra ver nada. O Ruiva até teve pena do cara, que com certeza deixou o garoto bem assustado ao ver, do nada, o Rintaro chegando perto dele, perguntando sobre o seu estado.
Enquanto os amigos zoavam na cara do Rintaro, o Ruivo notou que as alunas da Kikyo estavam se aproximando deles, e por um instante as duas pararam a sua conversinha. E uma delas, após passar deles, deixou cair um lenço. O Ruivo pega do chão e tenta devolvê-lo, mas a garota olha pra ele de forma indiferente, falando que pode jogar fora, já que nesse momento esse lenço não tem mais utilidade. Somos odiados como sempre. Saco diz. Mas por outro lado, o Ruivo, ele é bem mais positivo, falando que elas só ficaram sem graça ao ver um cara bonitão pegando o lenço e tentando entregar pra elas. A escola Kikyo ficava do lado da sua escola. A Kikyo é uma escola feminina só para garotas mais abastadas. Já Chidori é uma escola só de garotas, onde está presente só os idiotas. É muita bagunça, muita zoação, só tinha idiota naquela escola. As alunas da Kikyo odeiam o pessoal da escola da Chidori. Não é mencionado aqui, mas até os professores da Kikyo odeiam o pessoal da Chidori. Olha o nível. E o Rintaro comenta que nunca viu como é a sala de aula das garotas, já que elas nunca deixam cortina aberta. Depois das aulas, o Ruivo pergunta se o Rintaro queria ir pro karaokê, mas ele recusa porque ia ter um compromisso. Ele tinha recebido uma mensagem da sua mãe segundos atrás, pedindo pra ele estar às 6 na sua loja. O Ruivo acha que ele ia ter um encontro com a sua namorada, mas pra começar, ele não tem nenhuma. Chegando no local, ele estava muito atrasado e tinha passado do horário combinado. Ele explica pra mãe que é longe da escola até a loja. Além disso, tava chovendo e ele pegou uma baita chuva no meio do caminho. Como tinha pouca gente para trabalhar e só ele estava disponível, ele cuidará do atendimento na confeitaria. E tava tudo bem, a mãe disse, já que ninguém iria aparecer com esse tempo de chuva. E tinha apenas um cliente. O Rintaro conta que a sua família tem uma confeitaria. Ele ajuda de vez em quando os seus pais. Sobre isso, ninguém sabe, nem os seus próprios amigos. E é um segredo que ele tem guardado para as outras pessoas. Sabendo que tinha um cliente, ele foi dar uma olhada nesse único cliente que a mãe tinha comentado com ele e percebe que era uma garota que parecia do fundamental. Era muito pequena e, curiosamente, ela tinha comido muitos bolos. Por um instante, os dois se entreolharam e a garota fica vermelha e quase engasga. Rintaro dá um copo de água para ela se acalmar e por um momento ficou surpreso, já que nunca havia pensado que uma garota podia comer tanto assim. A garota agradece e sai correndo rapidamente dele. Aquela garota é a Waguri. A mãe comenta que é uma cliente que passa algumas vezes na loja. É uma cliente regular. Ela acha bem esquisito o Rintaro perguntar isso pra sua mãe e fica o encarando sem parar. Sem saída, sem escapatória, ele pede desculpas adiantado. E se caso ela parasse de vir, seria a culpa dele. A Waguri não é esse tipo de pessoa. Além disso, a mãe avisa pra parar de ele ter esse hábito ruim de sempre se culpar das coisas que dão errado na sua vida. E se ela parar de vir, aí sim vai ter competição de bolo e ele seria feito de prisioneiro e vai ter que ajudá-la na confeitaria de seus pais todos os dias. O Rintaro suspira na sala de aula, pensando em como pedir desculpas para a garota que a assustou. Ele não podia simplesmente ir procurar em todas as escolas do fundamental para tentar encontrá-la. Seria esquisito até demais para ele. O Ruivo chega nesse momento com a sua sacola do almoço e pergunta se precisa de ajuda, percebendo que ele tá pensativo demais. Não é nada, ele responde e pede para comerem antes dele, já que ia pegar o seu almoço. O Ruivo fala que realmente tem uma parede entre eles e o Rintaro. O Rintaro tava lendo o seu mangá, quando de repente a sua mãe abre a porta, falando que a Waguri tá aí, querendo falar contigo. A garota fala que vai pagar uma pra ele, antes do Rintaro se desculpar com ela. Ele fica sem entender nada nesse momento. Como assim? Ela vai pagar pra mim? Uma garota mais nova que eu? Na minha própria confeitaria? A garota pede desculpas por ter saído de repente naquele momento, pagando um bolo pra ele. Esse era uma forma de se desculpar com o garoto, mas ela tava de olho no seu bolo, quase babando. No começo, ela se recusou a aceitar o bolo que ele pediu pra ela comer, mas após o Rintaro insistir tanto, ela cedeu e comeu como se nunca tivesse comido bolo na sua vida. Deve ter se assustado, ela fala. Não tem muita gente que consegue comer tudo aquilo sozinha. O Rintaro foi sincero até demais e acaba concordando com ela. Ela tinha se sentido mais à vontade e pediu mais bolos, já que naquele momento não tinha ninguém na loja e não podia aguentar até chegar na sua casa para comer. Ela se apresenta como Waguri Kauruko, perguntando seu nome.
Ela repete, então, 2 vezes. Rintaro. E ainda pelo primeiro nome, hein? Isso significa que ela se sente próxima do Rintaro, do Tsumugi Rintaro, desse garoto aí. Porque normalmente você começa conhecendo uma pessoa chamando pelo sobrenome, não pelo primeiro nome logo de cara. Mas também ela parece uma pessoa extrovertida, então às vezes uma pessoa extrovertida assim, logo de cara, chamou pelo primeiro nome, quebrando essas barreiras entre os dois, essa barreira inicial. Achando curioso, o Rintaro se pergunta então, por que ela tá tão interessada em mim? Querendo saber o meu nome? Querer saber mais sobre mim? Kaoruko fala baixo, mas o suficiente para o garoto escutar e perguntar de volta. Kaoruko fica com vergonha sem jeito, tentando se explicar que tinha o visto antes e às vezes via ele ajudando na loja. O Rintaro pensou que ontem foi a primeira vez que se encontraram, mas não, ela conhece o garoto muito antes do que ele imaginava. Pensativo, ele se dá conta então e grita. Ela nega. Como ela havia comentado antes, já tinha o visto antes. Então por que você saiu correndo? Perguntando isso de volta pra ela. A mãe só falando no seu pensamento. Cala essa boca logo. Você tá incomodando os outros clientes da loja. Ela fala que é a primeira vez que um cara a olhou daquela forma. E isso acabou deixando seu coração acelerado. O Rintaro fica chocado. Como assim? Disparou. Minha causa? O normal é se sentir medo do garoto, sempre foi assim, já que a aparência dele é assustadora para as outras pessoas. Por conta disso, vários caras, principalmente aqueles delinquentes de antes, saíram correndo na hora. E ele também fica envergonhado junto com a Kaoruko. Já estava escuro, então ele pede para acompanhá-la até a estação. Antes disso, Awago lhe pergunta se podia comprar bolo. É claro que podia. Quanto mais lucro, não é mesmo? Mas o que estava se passando na cabeça dele é que a garota tinha acabado de comer um bolo. Agora há pouco mesmo. Sabe, ainda mais, ela realmente gosta muito de comer, deixando o Rintaro bem surpreso. Kaoruko vai em direção à estação com seu bolo e agradece pela gentileza dele, mas não precisava acompanhá-la até a estação, já que era muito perto da loja até ele. Antes de sair, ela lembra da pergunta que ele fez antes, se tinha fugido por ter ficado com medo dele. Mas nunca, nenhuma vez, ela chegou a ter medo dele. O Rintaro vai pro seu quarto correndo, não entendendo mais nada. Desde a sua infância, ele era julgado. A forma como ele olhava para as outras pessoas, o fato de ele ter uma confeitaria não combinava nada com ele. Sempre falava coisas negativas sobre o Rintaro, mas ela foi diferente. Ela o aceitou do jeito que ele é, sem julgá-lo pela sua aparência e, além do mais, principalmente, ela não tem medo dele, mesmo ele tendo, segundo ele, uma aparência assustadora. Pensativo, a mãe abre a porta, preocupada com um bolo que a Awago lhe tinha deixado jogado na rua. Perguntou se ela tinha ido pra casa direitinho. Os dois delinquentes abordaram a garota, perguntando por que ela estava com o Rintaro. É o seu namorado? Ela nega imediatamente e um deles comenta que realmente vocês são completos opostos, revelando que o Rintaro é famoso por ser assustador. Dizem que ele é delinquente e frequenta uma escola de idiotas, a Chidori, além de ter capangas também do seu lado. Rintaro entendeu então, já que ele estava no local também e escutou essa parte da conversa, que o pessoal falam besteiras e isso acaba atraindo gente estranha como eles. Uma parte era a verdade da história. Ele frequenta sim a escola de idiotas e não tinha o que fazer, ele pensa. Os dois delinquentes acharam que a convenceu, mas a garota pergunta, já falaram com ele? Ele é gentil, tenho certeza que você vai se dar bem com o Rintaro se conversarem. Os dois estavam desinteressados, obviamente, mas estava tudo bem. Mas pelo menos pede para pararem de falar mal sem sequer conhecê-lo. O objetivo do delinquente era ousar provocar e afetar o Rintaro, mas acabou mudando de ideia agora, dado a reação da garota e a forma como respondeu ele, e se preparou para socar a garota. Olha que filho da mãe, ele se preparou para dar uma porrada na mina. Só que o Rintaro chega bem na hora, entrando na frente da garota. Os dois ficam surpresos porque não imaginavam que o garoto ia estar ali naquele local. Sua testa estava sangrando. Seu objetivo era me afetar, não é? Conseguiu, seus imbecis. Vendo a sua cara assustadora, puto, os dois saem e pedem desculpa, como verdadeiros patéticos. A garota fica
preocupada e rapidamente tenta limpá-lo, pedindo desculpas. Ele diz que ela não tem culpa de nada e não estava sangrando por causa do soco que havia tomado, mas porque tinha batido na parede. Mas isso daí é a mesma coisa. Ela estava preocupada da mesma forma, pedindo desculpas pra Waguri. Se ela fosse se preocupar tanto assim, não deveria ter feito isso, ele comenta. Ele havia recebido de propósito o soco, como uma punição, por não ter acreditado naquele momento. Por mais que ela tivesse pedido para ele acreditar nela, por um momento, quando o delinquente revelou em que escola ele estudava, como ele é enxergado pelas outras pessoas, achou que a garota tinha acreditado na história, nos boatos que circulavam por aí. Por isso que ele recebeu esse castigo, por não ter acreditado na garota. E também por a envolver nesse incidente. Tudo é culpa dele. Fez uma pessoa gentil ter medo e passar por essa situação. É curioso, ela fala. Como pode alguém achar você assustador, mesmo sendo tão gentil, agradecendo ele por ter a salvado? O garoto estava acostumado a ser julgado pela sua aparência e não pensou que alguém ia enxergá-lo de forma diferente. Mas agora vendo ela, tratando ele dessa forma, olhando de forma diferente, elogiando o garoto, chamando ele de gentil e não tendo medo dele, tá cada segundo, mudando mais o seu pensamento em relação a isso. O Rintaro a acompanha até a estação e antes de ir pra casa, ela o convida pra comer bolo de novo. E se liga nessa cena. Olha só que detalhe. É cheio de detalhes nessa cena. As mechas se mexendo, principalmente do cabelo da Kaoruko, mas também mais do Rintaro. Essa cena foi linda demais. É uma cena simples, mas que muitos animes não fazem isso. É por isso que é tão lindo. E você fica surpreendido quando acontece isso. São 7h10 da manhã e o Rintaro havia chegado mais cedo do que o normal, já que não tinha conseguido dormir direito por causa de ontem, por todos aqueles acontecimentos que havia ocorrido com a Kaoruko. E ele, se perguntando quando ela vai ir de novo na sua loja, ele percebe que alguém nesse momento estava abrindo a cortina da escola da Kikyo. E isso era raro de acontecer, já que as garotas odiavam a escola da Chidori a ponto de não abrir a cortina e olhar para as caras dos alunos. Como ele não tinha nada o que fazer, ele por enquanto ia observar. Para sua surpresa, é a Waguri Kaoruko, a garota que estava na confeitaria de seus pais, a mesma garota. Ele se assusta e rapidamente fecha a cortina na cara dela. Por que a Waguri tá ali? Ela não é mais nova que eu, não? Ela estuda na Kikyo? Não acreditando no que ele acabou de ver. E assim terminando o primeiro episódio. E o que será que vai acontecer no próximo episódio? Será que agora ele, sabendo que a Kaoruko estuda na Kikyo, vai tomar um pouco de distância dela, já que as duas escolas se odeiam? E se por acaso o outro pessoal vê os dois andando juntos, cairia muito mal e seriam julgados e até mesmo gerar um certo conflito depois. Esse episódio foi sensacional. O nível de detalhes do primeiro episódio foi incrível. Principalmente naquela cena lá da estação dela convidando ele pra comerem bolo juntos novamente. O cabelo se mexendo, as mechas do cabelo se mexendo. Foi incrível. Bom, eu não posso falar muito, mas eu tava bem preocupado que... Se mentira, sabe? Ele tava bom demais pra ser verdade. Tava muito lindo, tava tudo bem feito. Então eu achei que eles meteram louco no trailer e ia baixar a qualidade quando fosse lançar o primeiro episódio. Mas, pelo menos nesse episódio não foi o que aconteceu. E o outro motivo também é porque o Cloverworks tá produzindo 3 animes ao mesmo tempo. O Bunny Girl, Sonobisque Doga, sua segunda temporada, e agora esse Kaoru Hanamaru Tosaku. Então, trabalhando com 3 animes, nossa, eu achei que a qualidade ia cair, mas por enquanto ainda tá boa. Ele é muito louco. Eu já assisti os 3 animes e, pelo que eu tô vendo, a qualidade tá boa. Tá sensacional, pelo menos nesse primeiro episódio. Esse primeiro episódio, eles adaptaram somente o primeiro capítulo do mangá, que tinha 50 e poucas páginas, acho que é 52. E tinha muita história pra contar, então por isso que eles não rusharam e acabou direitinho, certinho, no mesmo momento em que o primeiro capítulo do mangá acabou. Naquela cena lá que o Rintaro viu a Kaoruko na janela da escola da Kikyo, descobrindo que ela é aluna da Kikyo. E engraçado que ele tava pensando que essa garota aí, por ela ter uma estatura mais baixa, ele achou que ela era do fundamental. E olha, ele até pensou em visitar todas as escolas do fundamental do local pra se desculpar com a garota por ter assustado, segundo ele, no seu primeiro encontro. Esse é um romance lindo, tá sensacional essa temporada aqui.
com bons animes é a temporada de anime de romance. Muitas continuações, novos animes com potencial. E esse Kaoru Hanawarin Tosaku é uma delas, com potencial de ser o melhor anime de romance do ano. Gostei muito desse primeiro episódio. Parece que a Kaoruko, com certeza, obviamente pelo jeito que ela falou, já conhecia e tava querendo saber o nome, descobrir mais, saber mais sobre o Rintaro, mas nunca conseguiu ter essa oportunidade. Por isso que ela agarrou naquele momento, pedindo pra mãe chamá-lo pra conversar direitinho. E é muito lindo a forma como eles se conheceram. Isso vai ser revelado mais pra frente. Então eu não quero dar spoiler pra vocês já adiantado, mas foi muito bonito. Posso garantir isso pra vocês. Pior que ele nem lembra a garota. O triste pra caramba, hein? A garota deve ter ficado muito chateada por ele não se lembrar dela. Esse foi o vídeo do resumo de Kaoru Hanawarin Tosaku. Falei demais pra caramba. Se gostou desse resumo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e até o próximo vídeo. Fui!